Recentemente, uma notícia viralizou na internet, no Twitter. Um jovem postou que ele tomou Zolpidem e aparentemente ele teve uma alucinação. Ele acordou no dia seguinte, não lembrava, mas ele tinha gastado R$ 9.000 num pacote de viagens. Ele não lembrava, mas a fatura provavelmente estava lá para ele pagar. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, infelizmente, esse efeito colateral não é tão raro quanto ele deveria ser. Muitas pessoas têm isso, tanto quando fazem uso de álcool, mas também elas podem ter quando elas não fazem uso. Então eu vou aproveitar esse caso, essa notícia que saiu há alguns dias, para poder falar para você os 7 cuidados ou as 7 informações mais importantes que você precisa ter sobre o Zolpidem. Isso tanto para você que faz uso do Zolpidem, que enfim, é o princípio ativo do Stilnox, do PATS e de outros genéricos, também para você que conhece alguém que está usando, um familiar, a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, alguém da sua família, ou você que está passando por quadros de ansiedade, quadros de insônia e está pensando ou está procurando alguma resposta, alguma medicação que possa ser útil. Então, eu vou dar essas 7 informações fundamentais sobre o Zolpidem para que você possa fazer as escolhas mais saudáveis para a sua saúde mental. Então, não perca esse vídeo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Olá! Eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. E nesse vídeo, então, eu vou falar sobre o mecanismo de ação de uma forma muito clara, muito simples. Eu vou colocar aqui algumas figuras para você entender exatamente onde que o Zolpidem age. Eu vou falar por que ele pode dar este tipo de efeito colateral e quais são essas 7 informações fundamentais para você ter, né, na sua consciência, para você ter conhecimento, para você poder tanto dar uma orientação, dar um norte para algum familiar, quanto para que você possa discutir com o seu médico. Mas eu gosto de reforçar sempre isso, e quem já me acompanha aqui sabe que eu repito isso várias vezes, mas é importante. Aqui essas informações, principalmente aqui sobre remédio, todas elas do canal, mas aqui remédio para reforçar mais ainda esse recado, elas têm um caráter educativo e informativo, porque eu sei que tem uma falta de informações práticas, organizadas, informações direcionadas sobre a medicação. Normalmente o pessoal fala bem, fala mal, condena, só que, bom, se eu estou usando, eu não sei o que fazer, ou se alguém está usando, também não temos outra solução. Então é para que vocês possam ter esse norte, mas não é para que vocês façam qualquer mudança, tanto introduzir, mudar a dose ou suspender o remédio sem falar com o seu médico, porque isso traz consequências desastrosas para a sua saúde, tanto física quanto mental. Então aqui é para que você pegue essa informação como orientação, para você entender o caminho, a bússola, o princípio por trás de cada tratamento, de cada remédio. Isso vai te dando muito mais segurança e, claro, isso faz com que você tenha muito mais armas e informações, você tem um mapa para poder escolher os caminhos que vão levar aí a melhora que você quer. Bom, então vamos lá, o Zolpidem, ele foi lançado no Brasil há alguns anos. O nome da marca, a referência que lançou é o Stilnox. Hoje tem vários genéricos, né? A patente foi quebrada. Ele foi lançado com uma apresentação normal, que era o Stilnox normal, e uma apresentação CR, que teoricamente tinha uma liberação prolongada. O Zolpidem, digamos, o marketing que estava acompanhando o lançamento, isso ocorre, né? Tanto se a gente olhar a indústria farmacêutica de um lado de um negócio, isso é comum, cabe ao médico não cair nisso e cabe ao paciente entender o objetivo. A gente tem um plano, mas enfim, sempre tem um marketing, né? Quando o remédio é lançado, e esse marketing do Zolpidem foi que ele seria um Rivotril, um Frontal, um Diazepam que não causa dependência. Ou seja, que ele pode induzir o sono e ele não causa dependência, não causaria também aquela
aquela ressaca no dia seguinte que a pessoa tem, principalmente com o Rivotril. O Rivotril ele tem uma duração maior no corpo, ele pode causar essa sonolência ao acordar. Então ele não causaria, ou seja, seria um remédio perfeito, né? E o Zolpidem, quando ele foi lançado, e ainda é assim, né, ele não necessita de receita azul até a dose de 12,5 miligramas. Como assim? Se o médico ele quiser prescrever para você o Zolpidem, ele necessita de receita. Você não consegue, teoricamente, comprar sem receita na farmácia. A gente sabe que a vida real não é assim. O médico ele tem que fazer a receita. Mas se ele der qualquer dose até 12,5 miligramas por comprimido, ele vai fazer isso numa receita branca. Aí, a partir de 12,5, existe uma apresentação do Zolpidem de liberação prolongada, né, de 12,5. A partir dessa dose, precisa de receita azul. Por quê? Na verdade, as receitas, né, elas são uma determinação do nosso sistema de saúde. Isso pode mudar, mas faz muitos anos que não muda. Elas compõem a receita branca, normal, que isso é aquela receita que serve para antibióticos, para antidepressivos em geral, para a maioria dos remédios. A receita azul B1, a receita azul B2, que são duas receitas azul, está escrito B1, B2. E tem a receita amarela, né? A receita amarela ela é reservada para as medicações estimulantes, que são usadas para TDAH, algumas anfetaminas, o Venvance, assim, para emagrecimento, mas são medicações que são estimulantes e podem causar abuso, né? Tem risco de abuso e dependência, e as medicações azuis B1 são os calmantes, são os remédios que dão sono, que são usados para tratamento agudo de ansiedade e que podem sim causar dependência, né? E a B2 é para sibutramina, basicamente, que tem um risco específico cardiovascular. Mas, basicamente, a receita B1 é para os remédios tarja preta calmantes que causam dependência. Então, o clonazepam, o diazepam, o bromazepam, que são os princípios, né, dos populares Rivotril, Frontal, Lexotan, Lorazepam, enfim, todos esses são receita, eles necessitam da receita B1 e tem aquela tarjinha preta, o Zolpidem não. Isso, na verdade, não faz o menor sentido. Por quê? Porque você pode chegar para mim e falar, olha, então, a partir dessa dose ele causa dependência. Tá certo. E se eu comprar um monte de Zolpidem de doses baixas, de 5, de 10 miligramas, e tomar isso tudo por dia? Não é o mesmo efeito de 12,5? É o mesmo efeito. Então isso não faz sentido, enfim, mas é assim. O fato é que esse marketing que acompanhou o lançamento, ele não se mostrou verdadeiro. O Zolpidem causa dependência sim, ele não é um remédio de tratamento para nada, assim como o Rivotril, o Frontal, o Lorazepam, na área de saúde mental, ele não tem nenhuma utilidade para nenhum tipo de tratamento, eles servem como um paliativo. Eu gosto de dizer que eles são como se fosse ali a dipirona, a novalgina, né? O paracetamol, o ibuprofeno, esses remédios para dor e para febre, então eles são equivalentes a isso para a psiquiatria. Eles servem para apagar um incêndio, para dar um alívio para a pessoa rapidamente, até que os outros tratamentos, quer sejam tratamentos com outros remédios, quer sejam com estratégias terapêuticas específicas, vão tratar o quadro de base. Então não tem nenhuma indicação da gente usar esses remédios por um tempo infinito. Eles deveriam ser utilizados no início, se necessário, e às vezes é necessário, não tem problema. Mas entender que eles são prescritos já tendo um prazo específico para ser retirado. Nem sempre a gente vai cumprir esse prazo, pode ocorrer outras coisas, mas de fato eles são, entre aspas, um remendo que a gente vai colocar, entre aspas, na goteira até que a gente conserte ali o encanamento, até que a gente conserte o telhado. O problema é a gente achar que o remendo é a solução. Né? Isso não funciona. Da mesma forma que a dipirona ela não serve para tratar uma infecção nenhuma que seja, ela serve para aliviar até que ou o corpo mesmo trate ou a gente dê um antibiótico que faça efeito. Se a gente ficar só na dipirona, você vai talvez ter uma resposta no início, depois ela vai perder o efeito e você vai piorar. Nesses casos também, o Zolpidem e todos esses outros, é o mesmo raciocínio. Eles servem como um alívio até que a gente possa tratar a ansiedade, tratar ou a depressão, tratar a insônia, ou tratar transtorno bipolar, o TDAH, enfim, o quadro que esteja ali por trás. Né? E a grande maioria dos quadros, eles possuem tratamentos não medicamentosos
que são eficazes ali para 80%, 90% dos pacientes. Não estou dizendo que o remédio digamos, endemonizado, estou dizendo que ele é um meio para que a gente possa ter um alívio temporário. Só que qual é o problema deles que digamos, causa, vamos dizer assim, né, um uso mais prolongado do que a gente gostaria? Porque, além de serem rápidos, eles são gostosos. E eles ativam um circuito do prazer, eles geram uma certa euforia, e o Zolpidem gera até um pouco mais do que outros. Isso faz com que a gente goste, com que a gente sinta um prazer, um alívio imediato, e fala, acabaram meus problemas, isso daqui resolveu. E aí, obviamente, a gente não tem informação também, né? Às vezes isso não é passado de uma forma clara, a gente continua com aquilo, e aí, além de ele ir perdendo o efeito com o tempo, se ficar só nele o tratamento, você vai tendo prejuízos de memória, prejuízos cognitivos, e você vai ficando dependente. No Zolpidem, principalmente, é comum que você vá aumentando a dose, podendo chegar a doses até estratosféricas, tá? Então, resumindo, não trata nada, mas também não é o demônio, ele serve para induzir o sono rapidamente no início do tratamento, para o quadro que está causando aquilo. Pode ser que seja um transtorno de insônia, pode ser que seja um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é o mais comum na população, pode ser que seja insônia, não tem problema. Pode ser que seja depressão. Esses nomes, eles vão identificar um tipo de sintoma, para a gente poder saber o inimigo que a gente quer atacar. Esses nomes, eles não servem para falar quem você é, nem para falar sobre a sua capacidade, sobre a sua força, sobre a sua personalidade, e nem sobre como vai ser o seu futuro, de forma nenhuma. Esses nomes são importantes porque eles vão guiar o nosso tratamento. A gente está dando nome para o inimigo. Poderiam ser melhores, né? Mas essa confusão é muito comum, e isso faz com que muita gente não procure um tratamento. Claro que falta informação, falta profissionais. Bom, então é para isso que ele serve. O Zolpidem, ele tem que características? Extremamente importante para todas essas medicações de uso rápido, entender o tempo que ela demora para ser absorvida e a duração do efeito dela. Isso é uma média. Tá? Cada organismo ele vai ter uma variação individual, não tem como nenhum médico, nenhum pesquisador saber exatamente no seu organismo quanto tempo ele vai demorar para ter o pico de forma precisa, só se nós fizermos aí uma série de testes, né? Não, mas a gente usa uma média para que você possa também entender o que esperar do remédio, e isso é importante também para a gente poder prescrever, saber para quem indicar e também saber quais os problemas que ele pode dar. Então assim, o Zolpidem, quando você toma o Zolpidem normal, aquele Zolpidem, digamos que você tem que engolir, porque tem um outro que você dissolve na boca, né? Então o Zolpidem normal você vai tomar, em média, ele vai ter um pico de ação no cérebro, ele vai começar a fazer efeito, ele vai começar a fazer efeito, isso varia, mas em média ali de 20 a 30 minutos. Pode ocorrer de você ter uma absorção lenta e demorar até 1 hora e meia, é raro. Normalmente na prática o que nós vemos ali é uns 30, 40, 50 minutos, entre 30 minutos e 1 hora. E ele costuma ter um efeito mais agudo, ele vai, né? Ele desliga o sono de uma forma mais rápida do que, por exemplo, o Frontal, o Lexotan, o Alprazolam, como se fosse uma bigorna que cai na cabeça, né? Igual do desenho animado. Eu uso essa metáfora. Isso quer dizer o quê? Que você tem que tomar e estar já na cama. A ideia é que se você tomar e for fazer outra atividade, você pode ter uma queda de consciência muito abrupta, e isso pode fazer com que você sofra um acidente, tá? Então ele é mais rápido em geral, esse período ali de 30 minutos a no máximo 1 hora, tem pessoas que em 20 minutos já tem o efeito. Então tomou, deitou, ok? O que acontece com o sublingual, com o PATS? O PATS ele é absorvido mais rápido. É a mesma substância. Então, o PATS é o nome da marca mais famosa do Zolpidem sublingual. Tem outros também, viu? Quebrou, não é uma patente, tem outras marcas aí. Mas o PATS é o mais popular. E o que acontece? O PATS,
e você coloca na boca embaixo da língua e ele vai ser absorvido pela própria mucosa oral. Enquanto quando você engole, ele é absorvido aqui pelo duodeno, pelo estômago, pelo intestino um pouco, o PATS ele vai ser absorvido aqui pela mucosa oral. É mais rápido. Então, o efeito dele, claro que isso também tem obviamente essas variações, mas ele é mais rápido, ele pode estar ali em torno de uns 10, 15 minutos, em média uns 10 minutos começa a fazer efeito. Quer dizer que o PATS ele começa a fazer efeito muito mais rapidamente. Se você for sensível, você pode ter isso em 5 minutos. A duração, quanto tempo eles duram no organismo? Tanto o PATS quanto o Zolpidem, eles vão durar uma média de umas 3 horas. Claro, se você tem um metabolismo um pouco mais lento, se você usa outros remédios, pode ser que isso se prolongue, né? Mas se não, é possível que você tome e ali na metade, ou até antes da metade, você não tenha mais uma eficácia tão alta desse remédio no seu sangue. Isso é importante, por quê? Porque ele não tem sentido você dar o PATS ou o Zolpidem de liberação curta se você tem uma insônia inicial, se sua dificuldade se você tem uma insônia terminal, perdão, se você acorda no meio da noite e é difícil voltar a dormir. Ele serve para insônia inicial somente, ou seja, aquela insônia que você deita e demora mais do que meia hora para pegar no sono, a gente fica brigando com o travesseiro. Se você pega no sono mais ou menos com uma certa facilidade e o seu problema é acordar ou várias vezes, ou acordar e não conseguir voltar a dormir, ou ainda acordar muito antes do horário, você não vai se beneficiar. Você vai ter que fazer algo que não é indicado, é o que muitos pacientes fazem. Dormir, aí acorda no meio da noite e toma o PATS, e aí acorda de novo e toma de novo, ou toma o Zolpidem. Isso faz com que o seu sono fique interrompido. O sono, ele precisa de uma qualidade, de uma continuidade, tem parâmetros para você ter um bom sono. Isso não vai gerar um bom sono, você vai estar, entre aspas, sedando você não vai estar dormindo de verdade, você pode ficar muito sedado no dia seguinte, pode ter muito efeito colateral, ok? Então, ele serve para insônia inicial, certo? Bom, como ele funciona? Ele funciona de uma forma parecida com os outros calmantes tarja preta, mas não é igual, tá? Então dá uma olhada que eu separei aqui umas imagens para você entender de uma forma aí simples como ele funciona, entender por que ele pode causar prejuízos às vezes irreversíveis na sua vida, tá? Na sua vida tanto em termos de saúde física quanto em termos de vida social, vida financeira, tá? Então, de uma forma muito simples, eles vão atuar no GABA. O GABA, ele é um neurotransmissor depressor. Ele sempre vai inibir o funcionamento do neurônio. Ele é uma substância depressora universal. Ou seja, em qualquer área do cérebro, onde for liberado um GABA, a substância GABA no neurônio vai fazer com que o neurônio ele se comunique mais lentamente. Então ele é um interruptor para apagar a luz, né? Isso é bom porque em alguns momentos existe uma hiperativação, por isso que muita gente fala, né? Tem um suplemento do GABA que poderia ajudar no sono para algumas pessoas, teoricamente ajudaria um pouquinho na ansiedade, não é muito eficiente, mas sim, o GABA auxilia no relaxamento, isso é bom. E esses calmantes, o Zolpidem, os outros calmantes, né, os chamados benzodiazepínicos, que são os remédios tarja preta, e o álcool, eles atuam no GABA nesse receptor. Então, não precisa decorar, enfim, as coisas são, tem um monte de nome difícil, mas basicamente tem a substância que é o GABA, para ela poder agir no neurônio, ela é liberada no neurônio, ela entra na sinapse, que é um espaço de comunicação entre um neurônio e outro, mas para ela ativar, para ela atuar no neurônio seguinte, e vai atuar fazendo com que ele tenha um impulso elétrico menor, vai dar uma diminuída na comunicação, para ela ter esse efeito, o GABA tem que se ligar nesse receptor. E aí o que é que o benzodiazepínico, no caso os calmantes, o que é que o Zolpidem e outros remédios que começam com a letra Z, que são indutores do sono, tem Zopiclona, Movane, enfim, tem o Prisma, a Exopiclona, todos eles vão atuar aí, e o álcool também vai atuar aí. Eles fazem o quê? Eles dão uma abertura e uma potencializada
na entrada de GABA. Então, quando liga aí o GABA, eles abrem devagarinho para o GABA ir entrando, quando ocorre ou o benzodiazepínico ou o álcool ou o zolpidem, vai ter uma inundação de GABA no seu cérebro. E isso é no cérebro inteiro. Teoricamente, a gente teria que fazer, isso teria que acontecer no centro do alerta, no centro relacionado a gente ficar acordado, no centro que está relacionado, por exemplo, a eu ficar mexendo o músculo. Isso teria que desligar e a parte relacionada ao sono, a um sono de qualidade, teria que ficar ligada. Mas não é isso que acontece. Ele não é seletivo, ele desliga tudo de uma forma ali, digamos, geral. E às vezes ele não vai desligar tudo de uma vez só. Então, o que vai mudar do benzodiazepínico para o álcool, para o zolpidem, é o lugarzinho nesse receptor que eles se encaixam. Tá? Então, aqui, como vocês podem ver, nessa imagem aqui que eu coloquei, ó, então aqui ó, o que vai mudar, na verdade, não precisa decorar, eu coloquei só porque tem vários lugarzinhos, né? Eles podem se encaixar em vários espaços diferentes, e isso vai fazer com que eles tenham uma ação um pouquinho diferente do outro. Mas todos eles vão fazer o quê? Abrir a porteira, entre aspas, né, para o GABA e fazer com que a gente desligue de uma forma generalizada. Aqui, de uma forma muito simples, eu coloquei duas áreas no cérebro. Não é bem assim, mas para a gente entender. Ó. Imagina que essa área aqui, que está em vermelho, é uma área relacionada à decisão e a gente fazer ações complexas. Decisão é o quê? Eu escolho o que eu vou fazer. Vejo vantagens, desvantagens, tomo a decisão. Ações complexas quer dizer o quê? Falar, escrever, conversar, dirigir, mandar mensagem, digamos, cozinhar. Ações complexas. Né? Então esta área, teoricamente, ela tem que ser desligada quando a gente vai dormir. Né? A gente não fica fazendo isso no meio do sono, perigoso. E essa outra área verdinha tem a ver com o sono, né, as fases do sono, e tem uma inibição de comportamento. Como assim? Ela dá uma freada na nossa parte motora. Para quê? Para que você não fique se mexendo tanto durante o sonho. O sonho, você vive coisas, a gente vive, e teoricamente a gente não vai se mexer do ponto de vista muscular. Não, então isso é o que faz a gente teoricamente não se mexer e não ficar vivendo o sonho fisicamente. Só que isso não funciona muito bem, às vezes tem pessoas que se mexem, que falam, enfim, eu falei disso em outro vídeo. Mas, teoricamente, você deveria atuar em tudo. Né? Por isso que essas medicações, elas são hipnóticas, que são, entre aspas, medicações indutoras de sono. Elas também, digamos, vão frear, vão inibir o sono de qualidade. Então, é como se o cérebro tivesse sedado. Elas são sedativas. Só que o que acontece? Então, teoricamente, no sono normal, teria que ficar só essa área do sono ligada, o resto desligado. Com os remédios, eles desligam tudo no mundo ideal. Mas aí o que acontece? Às vezes, eles podem causar umas coisas inexplicáveis. E o zolpidem digamos, o campeão nisso. Em que sentido? A gente não sabe por que ele desliga, só que pode chegar em alguns momentos, em algumas pessoas, ele ligar de uma forma intensa, só que ele não liga a parte de tomada de decisão. Ele liga a parte de fazer coisas, né, de ações complexas e a parte emocional. Então, em algumas pessoas, elas vão ficar totalmente, digamos, sem controle, vão ficar como se fosse um carro desgovernado, elas não vão conseguir decidir nada, mas elas vão agir, vão fazer coisas que são extremamente primitivas, só que podem ser coisas complexas. Elas podem mandar mensagens falando e escrevendo, às vezes com erro ou não, mas para o chefe, para o marido, para outra pessoa. Pode falar coisas agressivas para quem está do lado. Pode se envolver em coisas arriscadas do ponto de vista sexual, pode se envolver em gastos excessivos. Então a pessoa pode fazer ações bastante complexas sem ter o menor controle. E isso foi visto com o zolpidem, foi descoberto até isso em alguns pacientes que estavam com dano cerebral, em coma já há vários anos, que tomaram e de repente eles acordavam, só que depois caía. Então é uma coisa imprevisível e algumas pessoas vão ter isso.
e elas vão ter isso com uma frequência maior do que, por exemplo, tem com o Rivotril. Muito mais raro isso com o Rivotril. Eu, basicamente, na minha experiência, nunca vi exatamente esse sonambulismo com o Rivotril. Mas com o Zolpidem, sim. Com o PAT, sim. Então, isso é uma coisa imprevisível, ocorre na minoria das pessoas, só que se acontece uma vez, a gente tem que tirar. Só que, claro, eu vou falar aqui, mas não é para tirar de repente. Isso é importante. Por quê? Porque isso pode trazer várias consequências. Claro que você pode dirigir, bater o carro e isso ser ruim, obviamente, para a sua vida. Mas eu acredito que outras pessoas também tenham essas histórias. Eu lembro, né, acho que eu já contei isso, quando eu tinha acabado de me formar na faculdade e não tinha feito ainda a residência, a especialização em psiquiatria, faz 6 anos, depois você faz mais 3, né? Mas eu estava ali, tinha acabado de me formar, fui dar plantão em pronto-socorro, eu dar um plantão ali perto da região ali de Francisco Morato, ali na zona oeste, eu acho, São Paulo, não sei nem se o hospital tem hoje, e tinha uma menina que dava plantão ali, normalmente eram os mesmos dias que a gente pegava, ficava atendendo, enfim, um monte de gente, extremamente cheio. E aí tinha um dia que ela, eu lembro, né, eu estava, enfim, de plantão, acho que era uma sexta e um sábado, né, e na sexta ia ter uma festa de confraternização de fim de ano do hospital. Aquelas festas que, enfim, não sei, tem gente que gosta, tem gente que não, eu nunca fui muito fã disso, não ia, até porque eu estava de plantão no dia seguinte, e ela falou que ia, estava pensando, ok. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte eu fui lá no plantão também, 7 horas da manhã, estava ela lá na sala, estava chorando, porque, bom, ela tinha sido demitida do hospital e ela não sabia por quê. Aliás, ela sabia porque tinham contado para ela por quê. E aí eu também não sei os detalhes, né, de uma forma muito superficial, ela, enfim, tomava Zolpidem, tomava Stilnox ali, enfim, para dormir, e ela tinha tomado, não sei exatamente que horas, e aí ela foi para esse lugar, bebeu, tinha álcool, e o álcool ele potencializa, ele é um fator de risco, mas não é só o álcool, pode ocorrer em pessoas que não usaram álcool. E aí, o que falam depois, claro, né, eu fui contando, e essas coisas vão sendo faladas, enfim, de fato ela teve uma agressão verbal a várias pessoas, começou a xingar as pessoas, e uma dessas pessoas que ela pegou mais para xingar era um dos donos do hospital, acho que era um filho do dono, alguma coisa do gênero. Aí depois ela, enfim, subiu na mesa, quebrou coisas, e foi algo assim totalmente marcante. Mas além disso, obviamente, ela foi agressiva, e foi agressiva com o filho do dono do hospital, foi demitida daquele hospital, claro, enfim, anos e anos, décadas talvez, enfim, claro, a gente provavelmente se recuperou, e isso teve uma explicação, só que isso pode gerar consequências extremamente drásticas para suas finanças e para o seu relacionamento também, relacionamento tanto pessoal quanto de trabalho. Então é uma coisa que assim, o Zolpidem não é o demônio, pode ser usado sim, mas se ocorrer uma vez, você vai ter que, junto com o seu médico, fazer um plano de desmame. E o que aumenta o risco de você ter isso? Aumenta o risco o uso de álcool concomitantemente e você usar uma dose maior do que a dose que foi prescrita. A ideia é que ele seja usado no máximo ali até 20 miligramas, no máximo, e ser usado de preferência por curto tempo. Se você for usar mais do que 20 miligramas, isso às vezes vai acontecer com pessoas que já estão com algum grau de dependência normalmente, que elas vão ficando tolerantes, elas já não conseguem dormir com a dose inicial. Isso aumenta o risco. E é uma roleta russa. Então, o que ocorre é o pior cenário possível, né? A pessoa, ela teoricamente fica com sono, mas não é um sono, ela está sedada, né? E ela fica fazendo ações complexas, que são totalmente motivadas por questões primitivas imprevisíveis. Quer dizer que ela gostaria de fazer aquilo necessariamente, não temos nenhum dado dizendo isso. Mas basicamente o que acontece? Ela fica, entre aspas, dormindo, né? Ela fica desinibida e ela age. Ela pode fazer coisas complexas. Isso é o que? Ela fica desgovernada, né? Então a gente fica sem ter a nossa capacidade de decisão e de escolha.
E, bom, isso traz consequências que são difíceis, né? Bom, então a ideia é que o que eu gostaria que vocês guardassem? Então, o Zolpidem, ele é uma medicação chamada de hipnótico não benzodiazepínico, foi lançada com essa questão de que não causava dependência, isso é mentira, ele age muito rapidamente, se você toma uma dose normal, né, do comprimido normal, cerca de 20, 30 minutos, em média 30 minutos a 1 hora, mas já vá para a cama. Se for o PATS, ele é mais rápido ainda, ele pode atingir o efeito em menos de 10 minutos, ele dura pouco tempo. Então, se você tem uma insônia de acordar no meio da noite, esse provavelmente não é o melhor remédio para você. Tem vários tipos de tratamentos não medicamentosos, e essa não é uma boa opção. Que mais? Ele não é tratamento, ele não vai tratar nenhum quadro, ele é um SOS para tratar a causa. PATS e Zolpidem são viciantes, o PATS é mais viciante que o Zolpidem. Isso eu não estou falando da literatura, isso eu estou falando da minha experiência clínica, tá? Eles causam dependência. Na minha experiência, o PATS tem um poder de causar um uso abusivo assim maior que eu vejo em qualquer remédio que seja prescrito, que os outros não têm. O PATS, em geral, ele é altamente viciante porque isso ocorre com qualquer droga de abuso, né? Quanto mais rápido o pico de ação e quanto menor o tempo que ela dura no organismo, mais viciante é qualquer substância, né? De uma forma muito simples, por isso que o crack, ele teoricamente tem o maior poder de causar dependência do que a cocaína, que tem o maior poder do que a anfetamina, mas todas elas são medicações que agem mais ou menos no mesmo lugar. Então, teoricamente, o PATS tem um poder viciante maior, ele é muito mais rápido, e ele gera uma euforia, também um sentimento de prazer mais rápido. Então, cuidado com ele, tá? Então, isso é uma informação. Se você tiver casos de sonambulismo sem álcool, você vai ter que fazer um plano de desmame. Só que se você parar de repente, você vai ter sintomas de abstinência de rebote. Então, se ocorreu, fala com seu médico, e um plano de desmame gradual, junto com outras estratégias, é o que mais funciona. Para parar a medicação, isso de uma forma muito geral, eu falo isso de forma específica em outros vídeos, mas de uma forma geral, a gente trata a causa de base e nós fazemos um plano de desmame gradual com esse tratamento da causa de base, que normalmente é feito com estratégias da terapia cognitivo-comportamental associado a estratégias de meditação mindfulness, mas isso é específico de cada caso, e o desmame gradual, ele é a forma mais rápida de você parar, porque se você parar de repente, a chance de você passar mal é muito alta e a chance de você conseguir parar é próxima a zero, né? Normalmente isso faz com que você passe mal, volte a tomar e fique com uma falsa crença de que você não consegue mais parar, que não tem jeito, que, enfim, isso é o que tem que ser sempre. Não, tá? Então isso é uma outra informação. E o álcool, ele não deve ser usado porque ele tem 2 desfechos, tá? A grande parte das vezes não vai acontecer nada, viu? Sendo bem objetivo. Mas ele pode levar ou a uma parada respiratória, ou ele pode levar a esse tipo de sonambulismo. Então é uma roleta russa que não vale a pena arriscar. E a questão, como eu falei, não mude nada sem falar com o seu médico. Ele não é uma medicação endemonizada, ele não é um remédio que não pode ser usado, porém ele é um remédio que não é de tratamento, é de alívio, e caso isso ocorra, ok, a gente vai parar antes que isso possa trazer consequências piores para a sua vida. Tem várias estratégias para a gente poder reorganizar, né? Teoricamente seria reprogramar a nossa mente, basicamente é religar conexões que estão não ligadas e fortalecer essas conexões e enfraquecer outras que às vezes estão hiperativadas. Esse é o mecanismo atual que, enfim, todos os centros do mundo que tratam de forma séria questões de saúde mental trabalham, que é nós estimularmos a capacidade natural do cérebro de se remodelar. Remédio que não permite com que você aprenda e treine novos hábitos, ele não é um remédio de tratamento, tá? Isso é importante entender. E o remédio, ele sempre é um veículo, que às vezes é necessário, às vezes não, mas
que nunca é suficiente. Ele é um facilitador dessa neuroplasticidade, mas tem muito que você pode fazer para começar a cuidar da sua saúde mental, começar a aliviar o sofrimento, começar a reconquistar coisas que esses quadros roubam da gente. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá!